Introdução aos Direitos Humanos. Nessa aula, você verá o conceito de direitos humanos, terá contato com a polêmica sobre sua fundamentação, e aprenderá suas principais características. No final dessa aula, espera-se que você tenha adquirido as habilidades que aparecem aí na sua tela. Dê uma olhada. Se quiser, utilize o botão de pause para poder ler com mais tranquilidade. A pessoa humana e sua dignidade. A dignidade humana, na linguagem filosófica, é o princípio moral de que o ser humano deve ser tratado como um fim e nunca como um meio. De acordo com o professor Fábio Conder Comparato, todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. Em razão desse reconhecimento universal, nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação, pode afirmar-se superior aos demais. Atualmente, há o reconhecimento de que toda pessoa tem direitos fundamentais, decorrendo daí, a necessidade da sua proteção para a preservação da dignidade humana. Conceito de direitos humanos. Os autores apresentam diversas maneiras de se conceituar os direitos humanos. Vejamos algumas. Charles Malik, relator da Comissão de Direitos Humanos da ONU, em 1947, dizia que a expressão direitos humanos refere-se obviamente ao homem, e com a palavra direito só se pode designar aquilo que pertence à essência do homem, que não é puramente acidental, que não surge e desaparece com a mudança dos tempos, da moda, do estilo ou do sistema. Deve ser algo que pertence ao homem como tal. Nesta conceituação, você pode ver a ideia de que os direitos humanos são inerentes ao homem. Nessa medida, não são criados pelo Estado, não são fruto do consenso de uma maioria, mas são reconhecidos como pertencentes à própria natureza humana. Na mesma linha, está João Batista Herkenhoff. Por direitos humanos ou direitos do homem, são entendidos aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua própria natureza humana, pela dignidade que a ela é inerente. São direitos que não resultam de uma concessão da sociedade política. Pelo contrário, são direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar e garantir. Se os direitos humanos são pertencentes ao homem por sua própria natureza, não é difícil concluir que esses direitos são universais. Ou seja, pertencem a toda pessoa, independente de sua raça, sua cultura, seu estado de vida. Nem todos aceitam essa característica universal dos direitos humanos. Há quem afirme que esses direitos não são naturais, mas sim culturais, e que em cada situação histórica nós teríamos direitos humanos diferentes. É a discussão entre universalismo e relativismo, que veremos ainda nessa aula. Alexandre de Moraes traz uma conceituação que evita o dilema entre universalismo e relativismo. Ele afirma o seguinte: o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal, e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana, pode ser definido como direitos humanos fundamentais. Reconhecendo o terreno onde nos movemos. O tema dos direitos humanos é de crescente relevância na formação da mentalidade jurídica do nosso século. Possui, ao mesmo tempo, um toque de passado e uma projeção de futuro. Mas trazem uma série de perguntas difíceis de serem respondidas. O que são esses direitos? Quais seus fundamentos? Como surgiram? Para onde se dirigem? Perguntas como estas não são facilmente respondidas. Necessitam de uma ampla análise histórico-filosófica, além de um profundo conhecimento jurídico. A doutrina apresenta distintos posicionamentos e ideologias, que devem ser observados, visando ao mais completo entendimento da matéria. Você deve exercitar seu senso crítico, para compreender que os textos de direitos humanos sempre trazem alguma ideologia embutida. Não há neutralidade ideológica nesse tema.
E ainda mais. Você mesmo tem a sua concepção do homem e do mundo. Pergunte-se sobre sua própria ideologia, compare-a com outras formas de ver as coisas. Esteja aberto a outros pontos de vista com senso crítico, para que sua aproximação ao tema dos direitos humanos seja cada vez mais fundamentada. Você deve, então, reconhecer o terreno onde está se movendo. Ou seja, precisa estar atento para as diversas correntes que estão por trás dos materiais que versam sobre direitos humanos, além da sua própria pré-compreensão sobre o tema. Fundamento dos direitos humanos. Inicialmente, pergunta-se qual o fundamento desses direitos, e qual a sua fonte justificativa. Os teóricos se dividem em duas posições antagônicas, já muito trabalhadas pela teoria geral do direito: o positivismo e o justnaturalismo. O positivismo, representado por autores como Hans Kelsen e Norberto Bobbio, afirma a historicidade do direito. Ou seja, afirma a inexistência de um caráter absoluto para os direitos humanos, já que a dogmática jurídica se caracteriza pela historicidade, sendo o direito passível de constantes modificações, advindas da sociedade, cultura, moral, economia, que se alteram dia após dia. Não se pode dar, assim, um fundamento eterno para algo que necessariamente sofrerá modificações. Um preceito só pode ser considerado jurídico quando nele estiver presente o caráter repressivo, que lhe concede eficácia, como ressaltava Hans Kelsen. Se a ordem jurídica nada pode fazer para assegurar o cumprimento desses preceitos, eles não podem ser denominados direito, pois são meras expectativas de conduta, meras expressões de boas intenções, que orientam a ação para um futuro indeterminado, incerto. Atualmente, porém, há uma tendência à positivação dos direitos humanos, de forma a inseri-los nas constituições estatais, através da criação de novos mecanismos para garanti-los. Além da difusão de sua regulação por meio de mecanismos internacionais, como os tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Por causa disso, Norberto Bobbio sugere que não se discuta mais sobre a fundamentação dos direitos humanos, já que agora se tornaram direito positivo. Para ele, nossa preocupação deve estar focada não no fundamento, mas na efetividade dos direitos humanos. Ou seja, como se pode criar mecanismos para que os direitos humanos deixem de ser meras declarações de boa vontade dos Estados, e passem a ser efetivamente respeitados. O justnaturalismo, amparado por doutrinadores como Dalmo de Abreu Dallari e Fábio Conder Comparato, ressalta a pessoa humana como fundamento absoluto, atemporal e global desses direitos. A pessoa é a mesma em todos os lugares, e considerando as diversidades culturais, deve ser tratada igualmente, de forma justa e solidária. Ressalta-se a dignidade inerente a todo e qualquer ser humano como a razão máxima do direito e da sociedade, devendo ser resguardada e cultivada por estes. Os direitos humanos seriam, assim, o conjunto de condições, garantias e comportamentos, capazes de assegurar a dignidade, de forma a conceder a todos, o cumprimento das necessidades inseridas em sua condição de pessoa humana. Dessa forma, esses direitos não são criados pelos homens ou pelos estados. Eles são pré-existentes ao direito, restando a ele apenas reconhecê-lo, nunca constituí-los. O direito não existe sem o homem e é nele que se fundamenta todo e qualquer direito. É na pessoa humana que o direito encontra o seu valor. Ainda sobre o fundamento dos direitos humanos, você precisa conhecer a divergência entre universalismo e relativismo. Aqui, vamos ver um esquema de suas principais divergências. O universalismo alinha-se à concepção justnaturalista do direito. O relativismo, à concepção positivista. Para o universalismo, os direitos humanos estão acima do Estado, da sociedade, da cultura. O direito tem o dever de reconhecê-los. Uma norma que atenta contra tais direitos seria uma norma injusta, ou para alguns autores, uma não-norma. Isso gera não só o direito, mas o dever de descumpri-la. Já para o relativismo, não existe um direito eterno, imutável.
O direito é uma criação cultural histórica. Só como reflexo da cultura social é que o direito adquire legitimidade. Deve-se respeitar as culturas de cada povo, e por conseguinte, os direitos de cada povo. É o chamado multiculturalismo. Para o universalismo, como os direitos humanos estão acima do Estado, ele tem o dever de respeitá-los. Se não o fizer, é lícito que a comunidade internacional procure que o governo de um país altere seu comportamento, para proteger os direitos humanos. Para o relativismo, intervir em um país é desrespeitar a soberania de seu povo. Os universalistas apresentam uma crítica ao relativismo. Afirmam que relativizar os direitos humanos é possibilitar sua violação por cada Estado, já que não haveria uma garantia superior de respeito aos direitos humanos dentro de seu território. Em contrapartida, os relativistas também fazem uma crítica ao universalismo. Afirmam que universalizar os direitos humanos é impor uma concepção ocidental e cristã ao resto do mundo. Neste sentido, os relativistas lembram que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948, é fruto de concepções ocidentais, e que muitos países da atualidade não puderam participar das discussões preparatórias à declaração, até mesmo porque alguns deles nem sequer existiam. Como é o caso dos países africanos que, na época, ainda eram colônias de países europeus. A partir dessas posturas, vamos pensar um pouco. Tomemos como exemplo duas questões polêmicas: a mutilação feminina e o aborto. A mutilação feminina, que ocorre em alguns países nos quais se adota a retirada do clítoris das meninas. Na sua opinião, como essa mutilação é vista por um universalista e por um relativista? Se quiser, dê um pause em seu vídeo para pensar melhor. Quanto ao aborto, um universalista e um relativista têm posições iguais sobre esse tema? Quer pausar novamente o seu vídeo? Fique à vontade. Colaborando em sua resposta. Para um universalista, a mutilação feminina atenta contra a dignidade de qualquer mulher, inclusive daquelas que vivem nas culturas que praticam tal mutilação. A comunidade internacional, assim, teria o direito de exigir que essa prática seja eliminada. Já com relação ao aborto, um universalista pode sustentar que se trata de um ato intrinsecamente violador dos direitos humanos e que, por isso, sua proibição deve ser universalizada para que todos respeitem a vida do nascituro. Já um relativista tem outra maneira de ver essas questões. Procura contextualizar a prática da mutilação dentro do conjunto de valores locais, e igualmente, pode sustentar que o aborto é uma questão a ser decidida por cada sociedade, e inclusive, por cada mulher. Assim, para um relativista, pode ser aceitável que essas práticas sejam adotadas, se aceito pela mentalidade de cada lugar ou pela convicção íntima de alguém envolvido na situação. Características dos direitos humanos. A doutrina ressalta algumas características próprias dos direitos humanos. Veja: universalidade. Todo e qualquer ser humano é sujeito ativo desses direitos, independente de credo, raça, sexo, cor, nacionalidade, convicções. Já vimos que esse tema sofre resistência por parte dos relativistas. Inviolabilidade. Esses direitos não podem ser descumpridos por nenhuma pessoa ou autoridade. Indisponibilidade. Esses direitos não podem ser renunciados. Não cabe ao particular dispor dos direitos conforme a própria vontade. O respeito a esses direitos não é um interesse privado, mas um interesse público. Imprescritibilidade. Os direitos humanos não sofrem alterações com o decurso do tempo. Assim, uma pessoa pode sempre exigir o respeito a seus direitos. Não confundir com direito à indenização. O direito à indenização, que tem caráter patrimonial, é prescritível. Indivisibilidade. Os direitos humanos devem ser interpretados em conjunto, não podendo haver interpretação que coloque um direito humano contra outro.
Por hoje, é só. Nessa aula, tivemos contato com os temas introdutórios de direitos humanos. Vimos a vinculação entre esses direitos e a noção de dignidade humana. Discutimos alguns conceitos apresentados sobre os direitos humanos. Percebemos que o estudo dos direitos humanos deve ser feito com senso crítico, sabendo-se que o tema é altamente ideológico. Discutimos a fundamentação dos direitos humanos, e dentro desse tema, vimos as divergências entre justnaturalismo e positivismo, e entre universalismo e relativismo. Por fim, aprendemos as principais características dos direitos humanos. Agora é com você. Não deixe de fazer as leituras complementares oferecidas pelo professor. Uma compreensão excelente daquilo que vimos hoje abrirá muitas portas a você no futuro. Por isso, estude sempre com carinho. Até a próxima!